Que saudade de você! Momento de maior audiência do rádio, 40 anos no ar, 40 anos em primeiro lugar. E não se esqueça de se inscrever, é isso mesmo, se inscreva no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Convide as amigas, convide os amigos. Vamos, gente, chegar logo a 100 mil inscritos. Vamos lá? E também acessem a página na internet do Clube da Amizade elicorreia.com.br e saiba tudo o que o Clube da Amizade faz pelas pessoas mais carentes. A tragédia que a cigana previu. Eu e Carlos morávamos a 2 quadras de distância, naquela pequena cidade do Paraná. Ele, bonito, namorador, e conquistava várias meninas da região. Aliás, era um conquistador. Eu quase não podia sair de casa. Era a única adolescente do bairro a não frequentar os bailes da época. Meu pai simplesmente não deixava. Quando me viu pela primeira vez na rua, Carlos, o galã, Carlos, o conquistador, Carlos pensou: vou casar com esta mulher. Vou casar com esta mulher. Eu tinha então 17 anos e Carlos foi falar com meu pai. E com a autorização do meu pai, começamos a namorar. Ele era divertido, gostava de contar histórias. Uma dessas histórias que ele gostava de contar era sobre uma cigana que ele encontrara na praia, lá em Santa Catarina, alguns anos antes. A cigana o havia abordado para ler a sua mão. Carlos agradeceu, Carlos recusou, pois não acreditava nessas coisas. Porém, a cigana insistiu e disse até que não cobraria nada. Aí ele topou, já que ela insiste e não vai cobrar nada. E a vidente e a cigana começou então a ler a sua mão. E começou a dizer o seguinte, que ela enxergava ali nos traços da mão de Carlos que ele se casaria até os 24 anos, que ele teria 5 filhos e morreria mais jovem do que o seu pai. O pai de Carlos faleceu aos 58 anos. Segundo a cigana, ele morreria mais jovem que o seu pai. Antes, porém, se tornaria um homem muito rico. E a cigana deu absoluta certeza dos fatos. Mas Carlos, depois de a mão ter sido lida, ele não deu bola, saiu tirando inclusive sarro. Depois de 2 anos e pouco de namoro, Carlos fez 24 anos. E esperava os 25 para desmentir a primeira previsão da cigana. Fazia piada com o que acreditava serem os erros dela, da cigana. Afinal, eu era muito nova ainda e não tínhamos nenhuma previsão de subir ao altar. Mal podíamos imaginar que em 2 meses eu estaria grávida e vestida de noiva, entrando na igreja para me tornar sua mulher. A cigana acertou. Foi a primeira previsão que ela fez. Carlos casaria com 24 anos. E foi o que aconteceu. Juntos tivemos 4 filhos: Marcela, Pedro e as gêmeas Cláudia e Cecília. Estávamos tão satisfeitos com a família formada que, quando as 2 últimas eram ainda pequenas, decidi me submeter a uma laqueadura. Eu tinha então 30 anos. A cigana errou. Ela pode ter acertado a primeira, mas a segunda ela errou, divertia-se Carlos. Afinal, como ele poderia ter os 5 filhos previstos, se a mãe de seus 4 filhos estava fazendo uma laqueadura, uma esterilização definitiva? Anos depois, eu atendi o telefonema mais estranho da minha vida.
Do outro lado da linha, uma voz feminina disse apenas: "Um fantasma está voltando." Arrepiada com aquele cumprimento nada usual, eu passei o aparelho para Carlos. Quem falava era uma velha conhecida, com quem meu marido tivera um romance enquanto nós namorávamos. Ela dizia ser mãe de um filho dele, na época com 19 anos. A mesma idade da nossa filha mais velha. Esse rapaz sofria por ser viciado em drogas, detalhe que descobrimos mais tarde, e estava decidido a conhecer o pai. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em estado de choque. Quer dizer, enquanto namorávamos, Carlos tinha um outro romance. E deste romance havia nascido um filho que sequer Carlos sabia. Era o 5º filho. A segunda previsão da cigana se confirmava: 5 filhos. Diante desta situação que se criou, com este filho que de repente apareceu na vida de Carlos, sugeri a ele que trouxesse então o rapaz para morar com a gente. E João veio fazer parte da nossa família. A essa altura, eu começava a me questionar se o resto das previsões se tornariam realidade. Meu Deus, comecei a ficar com muito medo. Meu sogro, que era um agricultor modesto, ganhou uma grande indenização da usina hidroelétrica de Itaipu pela desapropriação da sua propriedade. Ele dividiu o dinheiro entre os 3 filhos e mudou para Mato Grosso, onde desejava tanto morar. Nós o seguimos. E assim Carlos deixou de ser um pequeno produtor rural no Paraná para virar um bem-sucedido fazendeiro. A empresa que Carlos criou com meu sogro, criou com o pai, emprega hoje 180 pessoas. Detém 3 fazendas de soja e algodão. O patrimônio cresceu tanto, que Carlos se tornou um homem muito rico. E com isso, mais uma previsão da cigana acontecia. Ele se tornaria um homem rico. Os anos foram passando e o meu sogro veio a falecer com 58 anos. Foi uma perda inestimável. Uma pessoa querida, uma pessoa que era um excelente pai, um excelente avô e um excelente sogro. Mas a vida que seguia, a vida que tinha que ser vivida, tinha que continuar. No início de 2014, Carlos estava com 54 anos e começou a se preocupar com a última previsão da cigana, a mais dramática de todas. Porque se lá atrás ele fazia piada com as previsões, agora não só ele, todos nós levávamos muito a sério as tais previsões. Será que ele iria morrer antes dos 58 anos? Idade em que seu pai morreu? A preocupação se instalou. Nele, Carlos, em mim, sua mulher, e em nossos filhos. Em fevereiro, Cláudia, uma das gêmeas, foi atropelada por um ônibus. Eu fiquei ao seu lado no hospital por longos 50 dias. Ela mal se mexia e quase perdeu a perna. 3 meses depois, Cecília, sua irmã gêmea, quebrou o vidro de um armário e lesionou o tendão do pé de forma grave.
De novo eu fiquei internada, entre aspas, com essa outra caçula, essa outra gêmea. No começo de setembro, Carlos e o nosso filho Pedro embarcaram para uma viagem organizada pela farmacêutica Bayer, na Alemanha. O objetivo era visitar indústrias alemãs com um grupo de fazendeiros brasileiros. Uma semana depois, eles voltaram para Mato Grosso, voltaram para Cuiabá. O voo pousou às 11h30. Nosso avião particular os esperava para trazê-los de volta à fazenda, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital. Eles pousariam perto de onde moramos exatamente ao 12h30. Apesar do pé engessado, Cecília quis e foi comigo até o pequeno aeroporto esperar o nosso monomotor Cessna de 4 lugares. Era um dia quente. Eu havia deixado o motor da caminhonete ligado para manter o ar-condicionado a toda potência. Víamos dali os outros aviões de nossos amigos chegarem. Todo mundo desceu. Todo mundo desceu. E eu fiquei com Cecília e o único funcionário do aeroporto esperando a qualquer momento a chegada do nosso avião. Foi aí que avistamos nossa aeronave lá no horizonte, aproximando-se. Mas ao mesmo tempo, numa altura fora do comum. O avião já estava quase no perímetro de aterrissagem. Porém, se mantinha alto, a uns 300 metros do chão. Como voo bastante, eu sabia que aquilo não era normal. Na hora eu concluí que o piloto arremeteria o avião. Enquanto esperava a manobra, eu vi o avião dar um solavanco e de repente mais outro solavanco. E eu vi o avião tremer, começou a tremer e apontar o bico para cima. Subiu, virou o bico e começou a cair em diagonal. Em alguns segundos, o avião estava no chão a uns 2 quilômetros de mim. Cecília e eu nos olhamos. Caiu. Perguntamos uma para a outra. Caiu? Não parecia ser verdade. Perguntamos para o funcionário. Caiu? Então minha filha gritou. Caiu, mãe! Caiu, filha, caiu. Coloquei as mãos no volante e comecei a dirigir a 1000 por hora. Em direção ao local onde o avião tinha sofrido a queda. Quando vi a fumaça, eu me desesperei. Saí da caminhonete correndo. Cecília pulou do carro, mesmo se arrastando, com aquele gesso no pé, na perna. O piloto Josias, de 31 anos, havia conseguido sair pela janela e estava ao lado da aeronave em desespero. Meu filho Pedro, que havia viajado no banco de trás, também estava fora, muito machucado, mas conseguiu sair. Ele precisou inclusive chutar o banco do piloto até quebrá-lo para escapar da lataria. Carlos viajara na frente. Como o avião caiu de lado, o motor desabou exatamente nas pernas de Carlos. Pedro tentava desvencilhar o corpo do pai daquele pedaço fumegante de ferro. Tentava puxar o pai com uma mão e segurava o próprio peito com a outra. Sua pele sangrava muito e ele tinha a clavícula e o pé quebrados de tanto chutar o banco. Meu marido não reagia. Josias, o piloto, tentava de um lado. De repente, Pedro gritou: saia daqui, mãe! Vai explodir! Saia daqui, mãe! Saia daqui, vai explodir! Eu olhei para o Carlos com desespero e disse: mas e o pai? O pai não sai mais, mãe! O pai não sai mais! Aquilo doeu tanto, como uma facada no meu coração. Tentei puxá-lo,
mas ele não saía realmente. Estava preso e estava morto. Atônita, vi que algumas pessoas estacionavam na estrada, bem em frente àquele aeroporto, aquele pequeno aeroporto que serve aquelas fazendas. Saíam dos carros, corriam para o local, outros com seus celulares filmavam aquela tragédia, e tanto que no mesmo dia vários vídeos foram parar na internet. As chamas começavam a tomar conta do avião, até cobrir a aeronave inteira. Apoiado no meu ombro, tentando caminhar com o pé quebrado, Pedro falou: "Mãe, esse avião vai explodir. Esse avião vai explodir e com a gente aqui." Consegui arrastá-lo até o carro. E é nessa hora que aconteceu. Fiquei ali desesperada, gritando, chorando, vendo as chamas subirem com aquela explosão. Enquanto eu gritava, eu cravava as unhas no volante, porque eu entrei no carro e vendo aquilo sem poder fazer nada, foi o pior momento da minha vida. Pedro foi internado na UTI e saiu no dia seguinte para ir ao velório do pai. Meu marido tinha dentro do caixão fechado apenas 60 centímetros. Estava completamente carbonizado. O piloto, atendido pelo resgate, ficou 15 dias no hospital, mas morreu devido a uma ruptura no baço. Tudo aconteceu muito rápido. Porém, tenho que admitir, a quinta previsão da cigana havia se confirmado. Carlos morrera mais jovem que o seu pai. Seu pai morreu com 58 e Carlos morreu com 54. No dia seguinte ao enterro, fui com os meus filhos ao escritório da empresa para determinar como as coisas seriam a partir dali. Nessa hora, ninguém tem dó. Muitas pessoas quiseram tomar a fazenda, alegando negócios que tinham com Carlos. Foi preciso força para não deixar a casa cair. Conseguir autorização judicial para acessar as contas e não atrasar pagamentos, evitar, enfim, o colapso. A vida seguiu. E vai seguir até quando Deus nos permitir. Sem Carlos foi muito difícil, mas conseguimos controlar tudo e nos mantermos de pé. Só nos resta agora, nesse momento, dizer: amor, meu querido amor. Infelizmente, a cigana estava certa. Infelizmente, as previsões da cigana todas estavam corretas. Infelizmente. Que saudade de você! Esta é mais uma história que a vida escreveu.